ele vai usar. O Ricardo pediu um tempinho, 5 minutos, é isso, Ricardo? Essa garrafa é do Adriel? É, Adriel? É? Tá bom. O Clisma acho que vai colocar dele. Pode ficar ali também, mas... né? Oi? A Débora e o Istvan estão acompanhando a gente? Obrigado, um abraço para vocês. Estão aonde mesmo? Na Hungria, não é? Lá da Hungria, olha que legal, tá vendo, gente? A gente tem também o Luiz e a Edileuza que tem nos acompanhado lá de Nova York, né? Eles têm nos acompanhado, tem sido bom. O Abílio também lá dos Estados Unidos, não lembro a cidade, mas a gente tem alcançado alguns irmãos assim, tem sido maravilhoso. Então o Istvan e a Débora, um abraço para vocês, Deus abençoe vocês aí, saudade de vocês, paz. Bom dia a todos, estava com saudade já de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias em Amós, no capítulo de número 7. É o tempo também do Rick terminar ali na parte tecnológica. %? Aí, Rick? Então vamos ler Amós, capítulo de número 7, dando continuidade a essa série aqui no livro de Amós. A gente já está quase finalizando. Acho que mais uns 2 ou 3 domingos a gente já termina aqui. Se você não puder acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar também no telão. O Ricardo já projetou ali. A tradução que eu estou usando é a Nova Almeida atualizada e diz assim: O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois, o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo, que na verdade era o mar Mediterrâneo, e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel,
mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Saia daqui, vidente. Fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você poderá profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: Eu não sou profeta e nem discípulo de profeta. Eu cuido do gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: Vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: A sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Obrigado, Senhor, por este dia de domingo. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado porque nós estamos aqui reunidos. Obrigado por essa equipe, Senhor, de louvor. Obrigado porque o Senhor já tem se mostrado presente em nosso meio, como nós bem cantamos. O Senhor está aqui e nós temos certeza disso, Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado porque o Senhor escolheu, ó Deus, habitar em nós, Pai, em templos que não foram construídos por mãos humanas, mas em nós, homens falhos, feitos de carne e osso, e mesmo assim o Senhor tem habitado em nosso meio, tem habitado em nós. Muito obrigado por isso. Que o Senhor continue nos abençoando, nos instruindo na tua vontade. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos então continuando a série aqui no livro de Amós. Uma palavra aqui no capítulo 7 que pode parecer um pouco confusa, né, de início. Quando a gente lê assim de cara, a gente vê 3 visões aqui do profeta, e 2 dessas visões, em algumas traduções vai dizer assim: o Senhor se arrependeu disso e ele disse que não iria mais fazer. E todas as vezes que a gente lida com a questão do arrependimento de Deus, pecado do seu povo. Deus está tratando desse povo que era o povo de Israel, que era o povo que foi, feito uma aliança com esse povo desde Abraão, Isaque, Jacó, passando pelo Egito, passando por Moisés. A gente viu esse povo passando ali por Davi, por Salomão. Deus foi formando esse povo, geração por geração, instruindo esse povo, abençoando esse povo, dando para eles muitas vezes o sustento, fazendo com que esse povo conquistasse a terra prometida, vencendo guerras e lutas contra inimigos maiores do que era esse povo. E Deus agora Deus viu durante todo esse tempo, desde quando Ele levantou esse povo, desde quando Ele formou esse povo, Deus viu esse povo sucessivamente traindo o Senhor. Deus viu esse filho que Ele havia gerado, que era Israel, que era o seu povo. Esse filho foi crescendo e foi abandonando o Senhor, foi deixando de amar o Senhor e foi começando a amar outros deuses. Inclusive,
alguns dos pecados que a gente foi tratando aqui no decorrer da série, né, são pecados muito graves. O povo tinha pegado o templo, né, esse capítulo 7 que nós lemos, ele se trata na cidade de Betel, que significa casa de Deus. Essa cidade, o nome dela é Casa de Deus, e era um lugar de santuário do Senhor. E a gente está vendo que no decorrer desse livro, esses homens pegaram a casa de Deus e transformaram em um local de idolatria, em um local de cultuar outros deuses. A gente viu que imoralidades sexuais estavam acontecendo. A gente viu esse povo, principalmente os mais ricos e os mais influentes na nação, oprimindo os mais pobres. E tudo isso, sabe, tem causado tristeza no Senhor. Tristeza, e também tem acendido a ira de Deus. E o Senhor vai chamar Amós e vai mostrar: olha, Amós, eu tenho motivos suficientes para eliminar esse povo. E a primeira visão que ele mostra é uma visão muito parecida com o que aconteceu lá no Egito. Uma das pragas do Egito era justamente a praga dos gafanhotos. E ele mostra para Amós: olha, Amós, quando a entre-safra começar a brotar, vai ser tirada ali a parte do rei, e a maior parte, que é a parte que o povo come, essa parte vai ser toda devorada por uma nuvem de gafanhotos. E o que aconteceria se isso, qual seria a consequência disso, meus irmãos? Se os gafanhotos comessem toda a entre-safra, o povo iria morrer de fome. Não haveria comida suficiente para o povo, e o povo iria morrer de fome. E Amós, em um ato de misericórdia ali, e tentando interceder pelo povo, ele fala: Senhor, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Então a gente vê aqui na figura de Amós agora um intercessor que, ao mesmo momento, na mesma forma que Deus levanta Amós para julgar aquele povo, para trazer, sabe, sobre aquele povo uma palavra de condenação por causa do seu pecado, o Senhor também levanta esse mesmo Amós para interceder por causa daquele povo. Porque Deus tinha motivos suficientes para eliminar aquele povo da face da terra, mas Ele mesmo assim levanta Amós e fala: Amós, você vai levar a palavra contra eles, mas você também vai ser um intercessor por esse povo. E Amós nesse momento intercede a Deus e fala: Senhor, por favor, perdoa esse povo, perdoa, por favor, eles não vão sobreviver se o Senhor fizer dessa maneira. Se o Senhor tirar o alimento deles, eles vão padecer, eles vão morrer de fome. Então perdoa, Senhor, por favor. E aí o verso 3 vai dizer: então o Senhor mudou de ideia, ou então o Senhor se arrependeu em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Da mesma forma, o Senhor no verso 4 vai dizer: o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo, que na verdade era o mar Mediterrâneo, e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor, como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Da mesma maneira que, sabe, as duas visões, elas estão transmitindo a mesma mensagem. O Senhor está irado com o seu povo. O Senhor tem motivos suficientes para eliminar esse povo da face da terra. Esse povo abandonou a Deus, esse povo perverteu o culto, esse povo está oprimindo o pobre, a viúva e o necessitado. Este povo está praticando diversas imoralidades sexuais no santuário de Deus. Esse povo abandonou o Senhor, está idolatrando outros deuses, está adorando os deuses dos cananeus, está adorando Baal, está adorando Moloque. E o Senhor tem motivos suficientes para eliminar esse povo da face da terra. E Ele mostra para Amós: olha só, Amós, eu vou levantar fogo sobre a terra. Esse fogo vai consumir o mar Mediterrâneo, vai invadir a terra e vai consumir a terra. Essa terra será devorada pelo fogo. E Amós, mais uma vez, na figura aqui de intercessor, na figura de, sabe, de chorar pelo povo e de pedir: Senhor, tem misericórdia. Aí ele fala: Senhor, por favor, como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E Amós intercede pelo povo. E o Senhor mudou de ideia, o Senhor se arrependeu em relação a isso e falou: também isto não vai acontecer. Sabe, meus irmãos, essas duas visões da ira de Deus, aqui da justiça de Deus sendo proferida contra a nação, pode trazer a gente uma ideia errada, sabe, sobre Deus.
uma ideia de que Deus é um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus que quer punir o seu povo. Mas isso aqui é exatamente o contrário do que nós estamos imaginando. Pensa aqui comigo, 2 minutos, para e pensa. Se você tivesse criado um filho, tivesse dado o melhor para esse filho, alimentado esse filho e, educado esse filho da melhor maneira possível, ou talvez um casamento, né? Porque Israel, ela é colocada tanto como um filho, mas também como a esposa. Se você tivesse casado com essa esposa, tivesse se dedicado por essa esposa, tivesse dado a vida por essa esposa, feito, se sacrificado por essa esposa, e mesmo assim você estivesse vendo que sucessivamente, ano após ano, essa esposa tem traído você, esse filho tem deixado tudo aquilo que você ensinou a ele e tem, cuspido na sua cara, tem desprezado os seus ensinamentos, tem falado assim: você não é mais meu pai, quem é meu pai agora é o fulano de tal, alguém que é totalmente diferente de você. Eu te desprezo como meu pai, eu te desprezo como meu esposo, eu não te amo mais. E tivesse se voltado contra você, e isso não é algo que está acontecendo apenas durante um mês, mas algo que está acontecendo há décadas, há séculos. Se coloque na posição do Senhor agora. O Senhor, Ele quando olha para o pecado do seu povo, quando Ele olha para o pecado de Israel, Ele não olha com um ódio de vingança, Ele não olha com uma ira vingativa. Eu vou matar esse meu filho, eu vou matar essa minha esposa, porque eu odeio o que eles estão fazendo. Não é dessa maneira que o Senhor está olhando para eles. Embora o Senhor tenha motivos para consumir esse povo com fogo, embora o Senhor tenha motivos para deixar esse povo perecer de fome, o Senhor olha para esse povo com o coração machucado, com o coração quebrado. O Senhor olha para esse povo de uma maneira em que o Senhor está ferido, o Senhor está triste, o Senhor está magoado. O Senhor foi traído por anos, por décadas, por séculos. O Senhor tem sido sucessivamente traído por esse povo, e isso tem causado no Senhor não um ódio de vingança, mas uma tristeza profunda com relação a esse povo. Uma tristeza de um pai que vê um filho, indo por um caminho totalmente diferente do que ele ensinou, e ele continua falando: meu filho, não vá por aí, meu filho, eu te amo, meu filho, eu te criei da maneira que você pudesse crescer saudável, e ir por um caminho bom, ir por um caminho de luz. E ele continua desprezando: saia daqui, você não é meu pai, eu vou tomar o caminho que eu quiser, eu vou seguir o ensinamento de outras pessoas. Ou como uma esposa, em que o marido continua indo atrás e continua perdoando, e continua sucessivamente perdoando essa esposa, perdoando a sua traição e dizendo: venha para cá, eu te amo, vamos recomeçar essa relação. E foi assim no decorrer da história de Israel, o Senhor tentando reconstruir essa relação, aliança após aliança. A aliança com Noé não deu certo, vamos fazer uma nova aliança, uma aliança com Moisés, não deu certo, vamos fazer uma nova aliança com Davi, e essa aliança também não dá certo, e o Senhor sucessivamente tentando reconstruir essa relação que Israel insiste em quebrar. Então, se coloque agora na posição do Senhor. Eu sei que a gente nunca vai conseguir fazer isso, mas se fôssemos nós queimaríamos esse filho, essa esposa com fogo. Se fôssemos nós deixaríamos eles perecer. Se fôssemos nós, no primeiro ou no segundo deslize, meus irmãos, nós temos uma enorme dificuldade de perdoar. A primeira, alguns já na primeira vez já era. Mas alguns ainda conseguem perdoar no primeiro deslize. Alguns no segundo, no terceiro, mas se acontecerem sucessivos deslizes, sucessivas traições, sucessivas mágoas, nós queremos quebrar esse relacionamento, nós queremos romper com esse relacionamento e seguir a nossa vida. Mas coloque-se agora na posição do Senhor. Ele está passando por isso há séculos. E ele continua ferido,
mas tentando reconstruir essa relação. E a gente vê isso ainda nesse texto, porque o Senhor fala: Amós, eu vou fazer isso. Mas Amós vai lá e clama, fala assim: perdoa, por favor, eles não vão sobreviver. E aí o Senhor muda de ideia, o Senhor se arrepende, é o que o texto fala. Mas perceba, meus irmãos, lidar com o arrependimento de Deus é algo complexo para nós. Por quê? Porque de fato Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A forma como Amós diz aqui que Deus se arrependeu e que Deus mudou de ideia, pode trazer para a gente essa ideia, sabe, de que Deus varia na sua intenção, no seu pensamento. Mas não é isso, isso na verdade é uma forma da gente lidar com Deus. Perceba uma coisa, olha só, pega o fio da meada. Deus, ele foi quem levantou Amós. Amós, aqui o texto vai dizer que ele era um homem que trabalhava com gado, era um homem que colhia figos. Ele não era nenhum profeta, ele não era nenhum homem de Deus, ele não era sacerdote, ele não era profeta. E o Senhor vai lá e tira Amós do trabalho dele e fala: Amós, você vai profetizar para esse povo. Mas ao mesmo tempo, Deus está levantando Amós para interceder por esse povo. Então quando Amós fala: Senhor, perdoa, por favor, Jacó não poderá sobreviver, é Deus quem está levantando Amós para pedir misericórdia pelo povo, porque o Senhor quer ter misericórdia por esse povo. O Senhor quer exercer misericórdia para com esse povo, mesmo esse povo traindo o Senhor, mesmo esse povo abandonando o Senhor sucessivamente, é o Senhor quem quer exercer essa misericórdia, e ele levanta Amós para clamar pela misericórdia, e o Senhor atende essa oração de Amós, e ele fala: tudo bem, Amós, eu não vou descer esse juízo, eu não vou aniquilar o meu povo a ponto de não sobrar ninguém. E nas duas visões ele está fazendo exatamente isso, porque Deus é misericordioso, meus irmãos. Ele é tardio em irar-se, ele perdoa a iniquidade de até 1000 gerações. O Senhor, ele é misericordioso. Esse é o versículo chave do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 34, verso 6. O Senhor é misericordioso e tardio em irar-se. Essa é a visão que nós temos que ter do Deus do Antigo Testamento. Não é a visão que a gente lê e fala assim: meu Deus, esse Deus é um Deus vingativo. Não, pelo contrário, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que levanta sempre pessoas para interceder por esse povo que o traiu. E à medida que esse povo intercede, que esse povo, que alguém ora por esse povo, o Senhor perdoa esse povo, o Senhor exerce misericórdia para com esse povo. Deus tem os seus desígnios, meus irmãos, que são insondáveis para nós. Mas algumas coisas acontecem nessa vida, algumas coisas que acontecem, como por exemplo essa traição aqui que está acontecendo no texto, algumas coisas que acontecem também na nossa vida. Deus torna conhecidas essas coisas, esses desígnios que Ele tem, para que tenhamos a oportunidade de clamar a Ele e conhecer a sua misericórdia. Por exemplo, Deus poderia muito bem ter executado essas visões aqui que ele deu a Amós, sem ter dado essas visões a Amós. Ele poderia simplesmente ter mandado os gafanhotos sem mostrar para Amós, e sem levantar Amós para clamar por misericórdia. Ele poderia ter suscitado fogo, como ele fez na época do dilúvio, e ter destruído aquela terra, sem ter mostrado isso para Amós. Ou seja, são coisas insondáveis que passam na mente de Deus e que nós não podemos acessar. Mas Deus, na sua misericórdia, fez conhecidas esses planos, esses desígnios, Ele tornou conhecidos, e Ele levantou Amós para clamar por misericórdia. Ou seja, isso também serve para nós. Deus mostra para a gente algumas coisas, Deus torna conhecidos alguns planos que Ele tem para as nossas vidas, para a vida da sua igreja, e Ele mostra até mesmo algumas máculas que acontecem, alguns pecados que acontecem, e Ele levanta pessoas para orar por misericórdia, porque Ele quer exercer misericórdia. Deus poderia muito bem ter executado o seu juízo sobre o povo, e Ele seria perfeitamente justo se tivesse executado esse juízo que Ele mostrou aqui para Amós. Mas Ele levanta Amós não apenas para profetizar, mas para clamar por misericórdia. Isso nos mostra, meus irmãos, algo que é valioso para a gente nos dias de hoje. Que a nossa oração, o nosso clamor, pode fazer a diferença.
Deus levantou Amós aqui para orar e para clamar por Israel e para clamar por misericórdia. E de fato, a oração de Amós foi o que fez a diferença. O texto está dizendo: então eu clamei, Senhor, perdoa, por favor, como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Isso nos dá um recado. A nossa oração pode fazer a diferença, meus irmãos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, não é assim que diz a Escritura? Se Deus tem mostrado alguma situação para a gente, se Deus tem nos despertado para algo que está acontecendo, alguma situação, seja na nossa vida, seja na vida de outra pessoa, se Deus tem te despertado para isso, tem te incomodado com relação a algo que está acontecendo, seja na vida da sua família, seja na sua vida, seja no seu casamento, meus irmãos, sabe? Seja uma outra pessoa que Deus tem te lembrado dessa pessoa e tem te incomodado, eu quero te exortar aqui a orar por isso que Deus tem colocado no seu coração. Eu quero te exortar aqui a você orar por essa pessoa que talvez Deus tenha te incomodado a orar por ela, ou por alguma situação que tenha acontecido. Meus irmãos, o texto está nos mostrando que a nossa oração pode fazer a diferença. Deus quis que fosse dessa maneira. Deus quis que os seus desígnios, que os seus planos fossem cumpridos por meio das nossas orações. Olha que maravilhoso isso. Deus poderia simplesmente fazer o que Ele quisesse, meus irmãos. Ele é Deus, Ele tem poder para simplesmente executar os seus planos, sem nos usar no meio desses planos. Mas Ele quis e Ele continua querendo. Na verdade é assim, sempre foi assim. Ele levanta o seu povo para orar, e por meio dessas orações, os seus planos são cumpridos. Então, eu quero dizer para você, continue orando, porque Deus usa de misericórdia por meio das nossas orações. Assim como Ele usou de misericórdia para com Israel aqui, por meio da oração de Amós, o Senhor usa de misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida de outras pessoas, por meio das nossas orações. Sabe, meus irmãos, desde quando eu aprendi a orar, eu oro especificamente pela vida do meu pai. Meu pai não é crente, nunca foi. Foi na igreja umas 3 ou 4 vezes na vida, uma delas foi naquele dia que foi aqui o dia da minha ordenação ao ministério. Mas desde quando eu me lembro que eu aprendi a orar, eu oro pela vida do meu pai, sempre. E meu pai já escapou diversas vezes da morte. Meu pai já esteve preso, meu pai já esteve na UTI. Ele vive uma vida totalmente inconsequente. E eu tenho plena convicção, e lendo esse texto, essa convicção se reforça, de que Deus sucessivamente tem poupado a vida do meu pai, por meio das minhas orações, das orações das minhas irmãs, das orações da minha mãe e de outras pessoas. Eu estou dando esse exemplo do meu pai, pessoal meu, para te dizer, Deus ele tem usado de misericórdia para com outras pessoas por meio das nossas orações. Por isso não pare, não deixe de orar pela vida de outras pessoas, porque o Senhor usa de misericórdia, o Senhor poupa a vida de algumas pessoas. Ele, muda situações por meio das nossas orações. Então continue orando, meus irmãos. Embora Deus seja misericordioso e tardio em irar-se, o Senhor é santo e não pode ficar de olhos fechados para as mazelas que acontecem, principalmente no meio do seu povo. E a continuidade do texto, o segmento do texto aqui, nos mostra que o pecado, esse pecado que Israel cometeu sucessivamente, não ficará impune. Embora o Senhor tenha exercido misericórdia, e Ele não vai destruir o povo por completo, Ele não vai aniquilar toda aquela geração, Ele não vai destruir todo mundo, mas de alguma maneira esse pecado não ficará impune, porque o pecado é coisa séria, meus irmãos. Pecado é coisa séria. Deus não poupou nem o seu próprio filho, que teve de morrer por causa do nosso pecado. Isso nos mostra que Deus está lidando com o pecado. Deus está lidando com o pecado desde Adão e Eva.
Deus está tratando o pecado no meio do seu povo, Deus está tratando com o nosso pecado. Ele tratou de uma maneira definitiva quando o seu filho morreu por causa do nosso pecado. Mas esses pecados, eles de alguma maneira podem trazer consequências para a vida daquela nação e para as nossas vidas. E o meu segundo ponto é justamente esse, a ruína do pecado, que é a terceira visão aqui que o Senhor vai dar a Amós. Está no verso 7 até o verso 9, diz assim: mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Eu respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem, veja isso. Não posso mais ignorar o que eles fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. A ruína do pecado, meus irmãos. Quando eu estava preparando essa palavra, eu até pensei que o irmão Henrique poderia me ajudar aqui, porque está falando sobre muro, está falando sobre o prumo. Infelizmente o irmão Henrique não está aqui, porque ele poderia contribuir com a gente. Mas pelo que eu sei, o prumo, tem o nosso engenheiro aqui, né, pastor? Pelo que eu sei, o muro, quando ele é construído sob prumo, que é o que o texto está dizendo, é uma cordinha que é amarrada em um peso. E esse peso, ele fica pendulando ali para ver se o muro está no mesmo nível. Se todo aquele muro foi construído no mesmo nível. Se ele está aprumado, esse seria o verbo, né? O adjetivo. Se ele está retinho. Porque se o muro não for construído com esse prumo, ele tem grandes chances de no futuro ruir, não é verdade? Ele tem grandes chances de no futuro, se for um muro todo torto, ele pode ser que venha a ruir no futuro. A ideia do texto é mais ou menos essa. O Senhor está mostrando para Amós aqui, esse muro, na verdade, é o povo de Israel. E esse prumo que o Senhor está dizendo aqui é o prumo da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, que foram sob os quais Israel foi fundada. Lembra quando Moisés tirou o povo do Egito e levou para o deserto? A primeira coisa que Moisés fez, depois de atravessar o Mar Vermelho, lá em Êxodo capítulo 18, 19, 20, a primeira coisa que Moisés fez para fundar aquela nação, para fundar aquele povo de Deus, foi trazer para eles os mandamentos de Deus. E aí ele traz os 10 mandamentos, e daqueles 10 mandamentos ele vai trazer vários outros mandamentos, que são aplicações dos 10 mandamentos na vida da nação. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: eu levantei esse povo, eu levantei esse muro, debaixo de um prumo, debaixo da minha lei. Mas agora eu vou pegar o prumo e vou passar nesse muro, e com certeza ele vai encontrar imperfeições, é o que o Senhor está dizendo. Eu porei o prumo no meio do meu povo, eu não posso mais ignorar o que fazem. Então o Senhor está dizendo: eu vou pegar as imperfeições, ou seja, os pecados, tudo isso que Amós está condenando desde o capítulo 1 até aqui no capítulo 7, a idolatria, a imoralidade, tudo isso eu vou passar o prumo e eu vou limpar isso do meio do meu povo. Então perceba, esse Senhor que foi traído, esse Deus que está machucado, esse Deus que tinha motivos suficientes para matar esse povo, para eliminar esse povo da face da terra, ele vai lidar com o pecado desse povo, porque ele é santo, ele é justo, e ele fala: eu não posso mais ignorar o que eles estão fazendo. Que Deus seria eu se eu deixasse esse povo continuar oprimindo o necessitado? Que Deus seria eu se eu deixasse esse povo continuar adorando outros deuses em Betel, no meu santuário? Que Deus seria eu se eu continuasse deixando esse povo praticar imoralidade sexual no altar? Que Deus seria eu se eu deixasse essa igreja, o meu povo, sendo um lugar que não reflete a minha imagem, que não reflete a minha luz? É isso que Deus está dizendo para Amós. E aí Amós, diante disso, não tem o que dizer. Se nas outras duas visões Amós falou: Senhor, por favor, tem misericórdia, poupa o teu povo. Nessa agora, Amós está vendo que não tem o que ele dizer, porque Deus vai consertar essas imperfeições que estão acontecendo no meio do seu povo. Isso acontecerá por meio de julgamento, né? Isso acontecerá por meio do exílio.
Então a cidade, o reino do norte vai ser destruída, os santuários, é o que o texto está dizendo. Eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaac serão assolados, ou seja, nos montes onde eles faziam altares a outros deuses, será assolado. O santuário de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então o que Deus está dizendo é: olha, Amós, eu já estou usando de misericórdia para com esse povo. Eu amo esse povo mais do que você possa imaginar. Mas eu também não posso ignorar o pecado que acontece no meio desse povo. Então, eu vou destruir os altares, eu vou destruir esse reino, essa dinastia de Jeroboão, que são reis do reino do norte, que sucessivamente levavam o povo para longe do Senhor, que ao invés de fazerem o povo ir na direção do Senhor, faziam o povo ir na direção contrária, adorar os deuses dos cananeus, adorar Baal, adorar outros deuses, Astarote, Moloque. Essa dinastia de Jeroboão, eu vou contra a casa dele e eu vou me levantar com a espada, ou seja, a dinastia de Jeroboão, ela vai acabar. É isso que vai acontecer. E esse povo vai ser levado para cativeiro. Mas um remanescente desse povo vai ser preservado, porque depois eles vão voltar do cativeiro e eles vão continuar sendo o povo de Deus. Até que a gente vai ver lá em Jesus Cristo, que não tem mais o que fazer, e Jesus pega e faz o povo dele quem não era povo dele. E aí os judeus deixam de ser aquele povo especial que eles foram durante séculos, e esse povo agora se torna a igreja, que pode ser composta por judeus também, mas que é composta de todos os tipos de pessoas, povos, tribos, línguas e raças em Jesus. Mas aqui no texto, Deus está lidando com o pecado e Ele está dizendo: olha, é um alerta de que o pecado tem consequências. Quando eu coloquei o nome desse segundo ponto de a ruína do pecado, é porque esse muro que foi construído, ele iria ruir, meus irmãos. Ele iria ser colocado abaixo por causa das consequências do pecado daquele povo. Mas nós temos uma boa notícia aqui também. Se Deus sucessivamente no Antigo Testamento construiu um muro sobre o prumo que era a lei de Deus, e esse muro, para ele se manter de pé, ele dependia de quê? Da obediência do povo. O povo de Deus, a igreja de Deus no Antigo Testamento, para se manter de pé, eles dependiam da obediência daquele povo. E isso é impossível, meus irmãos. Esse muro que foi fundado, que foi construído, embora tenha sido construído debaixo da lei de Deus, ele dependia da obediência de Moisés, ele dependia da obediência de Josué, de Davi, de Jeroboão, de Amazias, que é o sacerdote aqui do texto. E aí, quando esse muro, essa igreja depende da obediência dos homens, ela vai ruir. O pecado vai fazer esse muro ruir. Mas a boa notícia é que Jesus fundou a igreja não sob o fundamento da lei, meus irmãos. Jesus fundou a sua igreja, Jesus fundou esse muro, o muro que Cristo construiu. Ele utilizou outro prumo. O prumo que Jesus utilizou para construir o muro dele foi o muro da graça, foi o muro da sua obra, foi com o seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício que ele levantou o muro. E esse muro, essa igreja, não depende da obediência dos homens para se manter de pé. Essa aliança foi a única que não vai ser quebrada, meus irmãos. Se a aliança com Moisés foi quebrada, a aliança de Cristo não pode ser quebrada, porque é uma aliança entre Cristo e Deus. Foi uma aliança que Cristo fez, Ele obedeceu os preceitos, Ele cumpriu todos os preceitos da aliança. Ele cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. E Ele fundou esse muro, essa igreja, essa obra, sob o seu sacrifício. Por isso não cairá o muro de Jesus. A igreja de Deus, ela não cairá. Mas a questão é, o pecado cedo ou tarde trará consequências.
embora a igreja de Cristo não vai ser um muro que vai ser ruído como esse aqui da visão, o pecado que acontece no meio dessa igreja vai ser tratado, vai trazer consequências, cedo ou tarde. E isso é um alerta para todos aqueles que principalmente líderes religiosos, meus irmãos. E é muito bom que essa mensagem seja transmitida no YouTube, porque vai que, sei lá, um dia essa mensagem chegue a algum líder religioso que esteja usando a casa de Deus para os seus próprios interesses. Esse pecado trará consequências. Cedo ou tarde o Senhor vai lidar com o pecado desses homens, desses líderes religiosos que utilizam a casa de Deus, que utilizam o nome de Deus para os seus próprios interesses. E que, mancham o culto de Deus e que perpetram o pecado, que perpetram ali a imoralidade sexual, que perpetram ali a opressão dos mais necessitados e controlam de uma maneira, com um terror psicológico, controlam a vida de outras pessoas e os afastam de Deus ao invés de levarem essas pessoas para mais perto de Deus. Deus vai lidar com esse pecado. As consequências dessa traição vão chegar em algum momento. A igreja de Deus não vai ser destruída, mas talvez a igreja que leva o nome de algum fulano ou ciclano, pode ser que essa em algum momento caia, porque ela não está fundada sob o fundamento de Cristo. E voltando ao texto, as profecias de Amós, que nós vimos nos capítulos anteriores, e justamente essas visões, principalmente essa aqui que Amós está dizendo, que os altares seriam destruídos. Olha o que ele diz no verso 9: os lugares altos de Isaac serão assolados, os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com espada contra a casa de Jeroboão. Essas profecias de Amós, meus irmãos, elas estão dando o que falar lá no reino de Israel. Elas estão incomodando os homens importantes. E Amós continua. Ele continua profetizando. Ele começou lá no capítulo 1 e ele está aqui no capítulo 7, trazendo profecias duras, dizendo que Deus vai lidar com o pecado daqueles homens. E não está sobrando para ninguém, até mesmo a dinastia, a linhagem de Jeroboão. Amós vai dizer que Deus vai se levantar com espada contra a casa de Jeroboão. E aí isso começa a incomodar demais. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que está do verso 10 até o final do capítulo 7. O sacerdote e o boiadeiro. Quem será o homem de Deus? Essa profecia está incomodando os homens mais proeminentes da nação. E no verso 10, o sacerdote de Betel, chamado Amazias, vai dizer: basta, eu vou confrontar esse tal de Amós. E o texto diz o seguinte, meus irmãos: então Amazias, o sacerdote de Betel, Betel significa casa de Deus, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: o rei, é o seguinte, Amós está conspirando contra o reino no meio da casa de Israel. Isso é uma mentira, meus irmãos, porque conspiração é traição. Ou seja, o sacerdote já chega dizendo para o rei, para que o rei possa agir contra Amós. Ele já chega no rei e fala: olha rei, é o seguinte, tem um tal de Amós aí que está conspirando contra o rei, está conspirando contra você. Ou seja, ele está te traindo. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Verso 11: porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. E aqui mais uma vez ele levanta uma falsa acusação. É a segunda. Primeiro ele diz que Amós está conspirando contra o rei, mentira. E segundo, ele fala que Amós está dizendo que o rei Jeroboão vai morrer à espada. E Amós não disse nada disso. Se você volta no verso 9, Amós está dizendo o seguinte: eu me levantarei com espada contra a casa de Jeroboão, ou seja, contra a dinastia de Jeroboão.
O que Amós está dizendo é, a dinastia de Jeroboão vai acabar. E aí Amazias, usando de sutilezas para tentar virar o rei contra Amós e fazer com que o rei desse um decreto, alguma coisa, condenando Amós e Amós fosse morto, ele fala, olha, Amós está dizendo que o Senhor vai morrer à espada. Ele está conspirando contra o reino. E ainda está dizendo que Israel será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Isso aqui ele falou a verdade. Amós, de fato, estava dizendo que eles seriam levados para cativeiro. Mas percebam, meus irmãos, essa profecia está incomodando esses homens. E esse homem está levantando falsos testemunhos contra Amós, no intuito de que Amós seja morto pelo rei. Continuando. Depois Amazias disse a Amós, aí ele vai confrontar diretamente Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Duas coisas aqui que valem ser ressaltadas. Quando ele fala para Amós, saia daqui, vidente, ele está usando um termo pejorativo, porque Amós estava profetizando contra Israel. E ele está dizendo assim, chamando Amós de vidente, como se diminuindo Amós, dizendo assim, você não é profeta, você é um vidente, sai para lá. E a segunda coisa, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Ele está insinuando que Amós está fazendo aquilo por dinheiro. Ou seja, você está aqui na terra de Israel profetizando contra a gente, você está recebendo por isso, você está fazendo isso para ganhar dinheiro. Vai embora daqui, vai ganhar a sua vida lá em Judá. Vai ganhar o seu dinheiro falando falsas profecias lá em Judá. Porque nesse ponto aqui da história, o reino está dividido, né? Tem o reino de Judá e tem o reino do norte, o reino de Israel. Mas perceba de quantas coisas esse sacerdote chamado Amazias, que era o sacerdote da casa de Deus, de Betel, está acusando Amós. Vai profetizar lá em Judá, mas em Betel, na casa de Deus, daqui em diante, você não poderá profetizar. Porque este é o santuário de Deus? Não. Porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Quanta coisa tem aqui nesse texto para a gente tratar, sabe? Algumas apontam para Cristo. Primeiro, ele mentiu sobre a profecia, para fazer o rei ficar com raiva de Amós. Segundo, ele acusou que Amós era um profeta de aluguel. Ganhou o teu pão lá em Judá. Não era. Pelo contrário, quem está ganhando dinheiro para fazer a vontade do rei é Amazias. E ele fala, não profetizará mais aqui em Betel, na casa de Deus. Verso 13. Isso daqui é uma exemplificação do pecado que levou Deus a condenar Israel. Se você voltar lá no capítulo 2, no verso 12, Amós está dizendo, ele está condenando Israel justamente nesse pecado. Ele está dizendo assim, Deus dizendo para Israel, eu levantei profetas no meio de vocês, e vocês disseram para esses profetas, não profetizem. Amazias está fazendo exatamente isso com Amós. O Senhor levantou Amós para profetizar contra Israel. E Amazias está dizendo, você não poderá mais profetizar aqui em Betel. E ele ainda está dizendo algo, Senhor, algo aqui que é muito interessante, meus irmãos. E é algo que é muito do nosso tempo. Ele fala, você não poderá mais profetizar aqui em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Betel era a casa de Deus, o santuário era para ser o santuário de Deus. O reino era para ser o reino de Deus, meus irmãos. E Amazias está dizendo que é o santuário do rei, o templo do reino, ou seja, aquilo ali deixou de ser do Senhor há muito tempo. Aquilo deixou de ser a casa de Deus, embora leve o nome de casa de Deus, deixou de ser a casa de Deus há muito tempo. Agora é o santuário do rei. Agora é o reino do rei. E isso acontece hoje, meus irmãos, na igreja. A igreja deixou de ser a igreja de Cristo e se tornou a igreja do pastor fulano de tal. A igreja deixou de ser a igreja do Senhor e passou a ser o ministério de nome tal, porque é a igreja do fulano, e quem manda ali é ele. Então, se alguém for ali pregar alguma coisa que vai confrontar aqueles homens, vá embora daqui,
vai pregar em outro lugar, porque aqui é o santuário do fulano, aqui é a igreja do ciclano. E infelizmente, meus irmãos, a igreja brasileira tem muito disso hoje. Em muitos lugares aonde Cristo não pode ser pregado, aonde, Cristo não pode ser tolerado, porque é a igreja do fulano, e ali vai ser pregado coisas que agradam ao fulano. E a igreja vai ser levada nesse sentido aqui, que o fulano de tal escolheu, e isso os afasta de Deus. Eles estão fazendo exatamente o que está acontecendo aqui no texto. Amazias era o sacerdote da casa de Deus. E ele está dizendo, esse santuário aqui você não vai pregar não, porque aqui nós fazemos dessa maneira. Aqui é o santuário do rei. Infelizmente, meus irmãos, isso acontece no nosso meio, na nossa época. Mas tem algo muito interessante aqui em Amós, nesse texto. Essa figura do sumo sacerdote se levantando contra o mensageiro do Senhor, para defender uma religião idólatra, falida, e que oprimia os mais necessitados. Você já ouviu isso em algum outro lugar? Um sumo sacerdote se levantando contra o mensageiro de Deus, para defender uma religião falida, que oprime os mais necessitados, que é idólatra e que está longe de Deus. Eu já ouvi isso em outro lugar. Lá no Novo Testamento, meus irmãos. Essa ideia não é estranha para nós, porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi levantado no meio daquela geração como um mensageiro de Deus, para anunciar as boas novas, mas para dizer, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E o que os líderes religiosos daquela época fizeram com Jesus? Levantaram falsos testemunhos, o que Amazias está fazendo com Amós aqui, falsas acusações, tentaram expulsar ele de lá, saia daqui, vá pregar em outro lugar. E por fim, ele foi morto por aqueles homens, por pregar o que Deus havia mandado ele pregar. Nesse ponto, nesse momento aqui do texto, Amós aponta para Cristo. Amós aponta para Jesus. Amós está sendo exatamente o mensageiro de Deus que está sendo humilhado, que está sendo, levantado falsos testemunhos contra eles. Mas o texto, pelo menos aqui até esse momento, não vai dizer que Amós foi crucificado como nosso Senhor, mas de certa maneira ele aponta para Jesus. Um conluio entre os sacerdotes e os reis da sua época, por denunciar o pecado daqueles homens. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Mas Amós vai responder às acusações de Amazias. No verso 14, ele diz assim: Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta e nem discípulo de profeta. Então, se Amazias estava dizendo que Amós era um profeta comprado, um vidente, que recebia dinheiro para profetizar, Amós está dizendo, meu amigo, nem profeta eu sou, nem discípulo de profeta, eu nem ganho dinheiro para fazer isso daqui, pelo contrário, eu cuido de gado, eu colho sicômoros, eu colho figos, eu sou um homem simples, eu não sou um homem religioso, eu não sou um homem de Deus, eu sou um boieiro, um boiadeiro, eu cuido de gado, eu sou um agricultor. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse, vá e profetize ao meu povo de Israel. Isso aqui é muito lindo, meus irmãos. É muito belo esse texto aqui, esse pedacinho desse texto, sabe por quê? A forma como Deus usa esse homem simples, esse boiadeiro, esse agricultor chamado Amós, nos mostra que Deus usa pessoas comuns para cumprir os seus propósitos. Um boiadeiro, meus irmãos, um homem que cuidava de gado, um homem que colhia figos, e ele está agora discutindo com o sacerdote da nação, porque Deus levantou ele para falar contra os reis e contra os homens daquela nação. Um homem simples, um agricultor e pecuarista, vai nos mostrar que Deus usa pessoas comuns para cumprir os seus propósitos.
Isso serve para mim e para você, meus irmãos. Deus usa pessoas, sabe, de qualquer tipo de profissão, não importa. Se você é uma dona de casa, o Senhor, Ele te usa nos seus propósitos. E às vezes, a palavra que você tem para falar é a palavra de Deus muito mais do que um sacerdote ou um rei tem para dizer para alguma pessoa. Porque muitas vezes o sacerdote ou o rei está corrompido, mas o Senhor, na nossa simplicidade, Ele vai lá e nos chama, independente de qual seja a nossa posição social e de qual seja, sabe, o nosso emprego e de qual seja a nossa instrução, de qual seja a nossa educação. O Senhor vai lá e chama essas pessoas, meus irmãos, para cumprir os seus propósitos. E por meio dessas pessoas, Ele cumpre a sua vontade na vida de outras pessoas. Ele chama pecadores ao arrependimento por meio desses homens e mulheres simples, meus irmãos. O Senhor te usa. Nunca pense que você é menor do que um pastor. Nunca pense que você, sabe, conhece menos de Deus do que um pastor que está aí na televisão. O Senhor usa pessoas simples. E você lá no seu quarto, com a sua Bíblia, com a sua oração, o Senhor pode falar muito mais com você do que fala comigo ou com o pastor William, meus irmãos. O Senhor pode falar muito mais com você ali no seu devocional, no seu quarto, orando e lendo a sua Bíblia, meditando e desenvolvendo um relacionamento com Ele. O Senhor pode te usar muito mais do que usa grandes pastores dessa nação. Sim, Ele usa pessoas simples, como usou Amós aqui nesse texto. E o texto termina com Amós mostrando o fim trágico de Amazias, no verso 16. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, e nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Mais uma vez eu bato na tecla, meus irmãos. Deus não está sendo um Deus mau, um Deus vingativo, por dizer essas palavras aqui a Amazias. Não. Isso era consequência natural do que iria acontecer com aquela nação. Quando o profeta diz aqui: a sua mulher se prostituirá na cidade, não é que simplesmente a mulher de Amazias ia virar prostituta do dia para a noite, não. Isso aqui é consequência do que iria acontecer. Por quê? Amazias, que era o sacerdote, seria levado cativo, seria levado para outra nação. E ali naquela terra impura, né, que era ali a terra dos assírios, ele iria morrer. Por causa disso também, os seus filhos iriam morrer. Na luta, na guerra contra os assírios, muita gente iria morrer, inclusive os filhos de Amazias iriam morrer. A esposa de Amazias perdeu o marido, perdeu os filhos e a terra também, porque o texto está dizendo: a sua terra será repartida a cordel. Uma mulher que não tem marido, não tem filhos e não tem terra, para se sustentar, para não morrer de fome, a única coisa que sobra para ela naquele tempo seria se prostituir. Então, sucessivamente, essas seriam as consequências do pecado da nação e também de Amazias, que iriam acontecer e iriam de fato afetar a vida de muitas pessoas, de Amazias, dos seus filhos, inclusive da sua esposa. O que acontece com Amazias aqui, o que iria acontecer com ele, de certa maneira também representa o que aconteceria com todos aqueles homens injustos, aqueles homens que insistiram em perverter o culto, aqueles homens que insistiram em oprimir o povo, mesmo diante da palavra que receberam de confronto, mesmo Amós dizendo: arrependam-se, arrependam-se. E nós vimos nos capítulos anteriores que Deus deu oportunidade para eles se arrependerem, porque Deus é misericordioso e tardio em irar-se. Mas de algum momento, em alguma maneira, esse pecado trará ruína para aqueles homens. Infelizmente, isso iria acontecer, meus irmãos. Isso também é uma resposta para aqueles
que oram por justiça nos dias de hoje, que veem a igreja de Deus, a igreja muitas vezes sendo consumida por idolatria, sendo dirigida por homens maus, injustos, idólatras, imorais, e que às vezes se perguntam: Senhor, até quando? Até quando o Senhor deixará esses homens enganar o teu povo? Isso é uma resposta para nós, meus irmãos. Esses homens injustos, eles vão ter que lidar com o pecado cedo ou tarde. Cedo ou tarde, o pecado deles será tratado pelo Senhor. Por fim, eu queria apenas trazer dois apontamentos para a gente aqui, né? Para a nossa prática. Amazias, ao receber a correção do Senhor, ele preferiu tapar os ouvidos e dizer para aquele homem chamado Amós: vai embora daqui. E eu pergunto a você, e a mim também, né? Como já tenho feito esse exercício ao longo da preparação do texto. Qual a nossa reação ao receber a correção do Senhor? Nós ficamos com raiva do mensageiro? Nós ficamos com raiva da palavra? Ou reconhecemos os nossos pecados e pedimos por misericórdia? Quando você receber, meus irmãos, a correção do Senhor, se em algum momento Deus levantar algum Amós para falar alguma coisa para você, tentar corrigir algum comportamento errado, alguma injustiça que você está cometendo, e nós temos tratado algumas aqui, né, algumas que acontecem no meio da igreja, e que eu tenho certeza que eu me enquadro em várias delas. Se alguém for falar alguma coisa desse sentido para você, pare e pense, se não é o Senhor que está falando para você se arrepender desses pecados ou dessas práticas. Reconheça as suas falhas e peça por misericórdia, porque o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso e tardio em irar-se. Embora nós mereçamos a sua ira, Ele concede Ele concede misericórdia aos contritos de coração. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Por isso, quando recebermos correção do Senhor, nós temos a oportunidade de reconhecer as nossas falhas, pedir por misericórdia e clamar por seu Espírito, que nos ajuda a viver em novidade de vida. É assim que nós temos que lidar com a correção. E por fim também eu queria relembrar você: continue orando. Deus usa as nossas orações para exercer misericórdia para com as outras pessoas. Amém? Pai, eu quero orar, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos nessa manhã. Eu tenho plena convicção que durante essa série o Senhor tem tratado conosco, tem nos trazido à luz alguns pensamentos, algumas práticas que nós precisamos parar e refletir e receber a correção do Senhor. Que no nome de Jesus, Teu Espírito possa amolecer o nosso coração, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estarmos dispostos a sermos corrigidos e aperfeiçoados pelo Teu Espírito, Pai. Nós não queremos ser aquelas pessoas cabeça dura, que nascem, crescem e morrem da mesma maneira, com as mesmas práticas, Pai, não. No nome de Jesus, nos ajuda a melhorar, e que nós sejamos pessoas que são aperfeiçoadas a cada dia, para que de alguma maneira nós possamos ser luz para outras pessoas, Pai. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos usar na nossa simplicidade, assim como o Senhor chamou Amós, assim como o Senhor levantou Amós na sua simplicidade, que o Senhor possa nos levantar também e nos usar para sermos luz para a vida de outras pessoas. No nome de Jesus,
que essas palavras possam produzir bons frutos nos nossos corações. Amém.